Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui começa mais um programa Valente de Deus com o seu pastor Rogério. Nesta noite estamos aqui reunidos em um só propósito, em adorar a Deus, glorificar o teu nome e exaltar a Ele. Porém, Ele é digno de toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração. Estamos aqui nessa noite para fazer a vontade dEle, porém Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é quem faz acontecer. A grandeza dEle é infinita. Então, meu irmão, minha irmã, se você até agora não o agradeceu a Deus por tudo que você viveu, que você está vivendo, ou que você ainda vai viver, o momento agora de você poder agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Nesta noite nós temos uma palavra em Apocalipse, primeiro Apocalipse, a partir do versículo 16, que diz assim: aquele que vive estiver morto, mas eis que estou vivo pelo século do século, tendo a chave da morte e do inferno. Então, a palavra de Deus diz: aquele que estiver vivo e estiver morto, mas eis que eu estou vivo pelo século do século, e tenho a chave do inferno e tenho a chave da morte. Então, tudo que se passa ou que se já passou, todo ser humano que já passou por esta terra, ou que está passando, ou que vai passar, pode desaparecer a qualquer momento, mas Deus jamais vai desaparecer, porque Ele vive pelo século do século. Ou seja, Deus é infinitamente indestrutível. Então Deus não se acaba nunca. E além de tudo, Ele tem a chave da morte e a chave do inferno. Então Deus, Ele tem um domínio sobre todos nós que vivemos sobre esta terra. Aquele que serve, aquele que não serve, aquele que crê, aquele que não crê, todos, na verdade, somos dependentes de Deus, diretamente ou indiretamente. Diretamente aqueles que acreditam, que confiam, que o louvam, que agradecem, e os indiretamente aqueles que ainda não conhece, ou talvez não simpatiza, com a palavra de Deus. Então, Deus, Ele tem a chave da morte. Então você, meu irmão, você, minha irmã, não vai morrer. Primeira coisa, sem a permissão de Deus. Segunda coisa, você não pode ir para o inferno sem a permissão de Deus. Então o diabo não pode te levar, simplesmente levar para o inferno, de jeito nenhum, porque quem tem a chave do inferno é Deus. Então, se você está passando por uma grande luta, por uma grande provação, por um grande problema na sua vida, acredite somente que Deus é o recurso. Deus, Ele pode curar o corpo, mas ainda que se Ele não cura o seu corpo, Ele pode curar a sua alma. Então, a alma, ela é muito mais importante que o corpo, porque o corpo é matéria, mas a alma, ela vive. Então, que nesta noite você comece a agradecer a Deus por tudo que você tem. Ah, mas eu estou doente. Ah, mas eu tenho um familiar que se encontra no vício. Ah, eu estou passando por um problema no meu casamento. Ah, eu estou passando um problema financeiro. Mesmo assim, agradeça a Deus. Porque não há problema neste mundo, não há dificuldade neste mundo que Deus não possa superar.
Tudo Deus pode superar. E se você tem uma alma sadia, se você tem uma alma edificada, próspera, nada irá te abalar. Então, se a nossa alma está curada, vencemos qualquer que seja o desafio, qualquer que seja a dificuldade. Então Deus, Ele prova através da palavra que Ele vive eternamente e que nada acontece se não for por Ele. Então Deus tem poder, o diabo também tem poder. Mas o diabo tem poder para fazer as coisas ruins, fazer as coisas maus. Porque o diabo, ele era anjo de luz. Lúcifer, ele era anjo de luz. E quando ele foi expulso do céu, porque ele queria tomar o lugar de Deus, Deus não tomou o poder dele. Mas o diabo usa o poder dele para o mal. Só que o poder do diabo não prevalece sobre aqueles que temem a Deus, porque Deus tem a chave do inferno. O poder do diabo só prevalece naqueles que se deixam abater, que se deixam a sua alma ser levada pelo diabo. Então, quando o problema, a dificuldade, começa a passar de fora para dentro de você, o diabo está invadindo a sua alma. Porque o único jeito do diabo tocar as nossas almas é através das coisas materiais, das coisas matéria. Seja um problema, seja uma dificuldade, problemas terrenos. Dessa forma ele abala a sua alma. Ele suga a energia da sua alma. E você se desfalece a cada dia mais. Por quê? Começa a ficar distante de Deus. Porque são tantas as aflições, são tantas as incertezas, são tantas perseguições que você esquece de Deus. Você já não acredita mais. Aí o diabo, ele deita e rola. O diabo, ele é um infiltrado. O diabo, ele não entra diretamente. O diabo, ele entra indiretamente na vida da pessoa, através deste mundo. E o diabo, ele não entra, não é pela sua mente e nem pelo seu coração na sua vida. O diabo entra nas nossas vidas é através do olhar, é através daquilo que nós vemos. Por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se nós for acreditar somente naquilo que vemos, então o diabo nos vence. O diabo nos vence. Ninguém vai vencer o diabo por acreditar somente naquilo que vê. Ninguém vai vencer o diabo dessa forma. Nós vencemos o diabo através da fé. Porque o diabo, ele vem e coloca uma barreira. Mas aquela barreira que ele colocou serviu de pódio para você subir. Porque se o diabo levanta uma barreira, eu subo em cima dela, que eu fico mais alto do que a barreira que ele levantou. Então, enquanto você querer mudar tudo que está à sua volta, nada vai mudar. Mas na hora que você quiser enxergar as coisas além do que o diabo tem te limitado, as coisas começarão a mudar. Ou seja, você tem que abrir a mão da mudança dos outros para a sua própria mudança. Então você, meu irmão, você, minha irmã, tem que mudar em primeiro lugar. Mudar esse jeito que você tem de querer fazer tudo com as suas próprias mãos, com suas próprias forças. E deixar Deus fazer. Porque tem coisas terrenas que nós fazemos. Tem coisas aqui que nós faz. Mas tem coisas espirituais que só Deus é quem faz. Uma mudança, uma transformação, uma libertação é só Deus. Ninguém aqui vai conseguir fazer. Não consegue, não adianta. E quanto mais você luta contra essas coisas, esses problemas, essas dificuldades, mais as coisas retrocedem para o lado que você não quer ir. Então o diabo, ele sabe o que nos aflige,
o que nos distancia de Deus. O diabo sabe muito bem. Então o diabo ele é malandro. Mas só que ele não tem a chave do inferno. Ele pode ser tudo, ele pode falar tudo que ele quiser. Mas uma coisa que eu sei, ele não tem a chave do inferno. Não adianta. Ele não tem um dom. Ele não tem a chave nem do inferno nem da morte. Ele não pode ceifar a sua vida se Deus não permitir. Então sua vida só é ceifada se Deus permitir. A permissão é de Deus, a criação é de Deus. Então Deus é quem permite. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, entregar a sua vida a Deus hoje mesmo, quando eu falo você entregar a sua vida a Deus hoje mesmo, não é você chegar de frente a um altar ou um púlpito e falar assim, entrega a minha vida para o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso é balela, isso é conversa do diabo. O diabo é malandro. Tem muita gente firmada nisso. Entrega a minha vida para Jesus, o meu único e suficiente Salvador e tal. E tá lá fazendo tudo errado do mesmo jeito. Ele entregou que vida que ele não entregou. E ele fica segurado nisso, que entregou a vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus. Mas está num caminho tudo errado. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você ouve a palavra dele, você vai sempre estar pensando na entrega que você fez. Fala, pô, fiz uma aliança com Deus. Eu tenho um compromisso com ele. Estou fazendo isso aqui, mas não é certo. Eu tenho que sair disso. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que largar isso. Se eu quero mudança na minha vida, eu vou ter que fazer a mudança. Aí assim vai acontecendo na sua vida. Assim sua vida vai se transformando. Então Deus, ele tem tudo a favor dele. Tudo a favor dele. Tudo. E o diabo sabe disso. Então por isso que o diabo, ele quer te abalar. Ele se levanta. Por quê? Porque você está vendo com os olhos carnais. Você não vê pelo olho da fé. Então, se você hoje está passando uma doença com você ou com um familiar seu, o quadro talvez vai cada dia ficando pior. Por quê? Porque você está vendo com os olhos carnais. Você está vendo com os olhos carnais. Você está passando um problema financeiro. Cada dia parece que está ficando pior. Está faltando tudo. Porque está vendo com os olhos carnais. Seu casamento está cada dia piorando. Tal. Seus filhos estão se perdendo e você está ali para... Mas, se você passar a olhar pelos olhos da fé, você vai abrir mão daquilo carnal e vai começar a olhar pelos olhos da fé. Você vai olhar como que já tivesse acontecido. Você vai falar, não, já aconteceu. Fulano já mudou. Essa doença já foi embora. E começar a viver sem preocupar com aquilo. Aí sua alma vai ficar o quê? Vai ficar liberta. Sua alma vai ficar sadia. E sua alma estando bem, você estará bem também. E as coisas vão fluir mais fácil para você. Por quê? Porque você não leva tanta força para dentro de si mesmo. Você age naturalmente, somente com os olhos da fé. Você olha aquele problema como uma oportunidade de você fazer algo. Tem gente que talvez está aí no leito, no momento final. Momento ali que já foi até talvez desenganado pelo médico. Talvez o seu caos talvez não tem como retroceder. Já é ali o momento de você partir. Que todos nós vamos partir. Mas o que você tem que pensar ali, você ali no leito? Você tem que pensar em fazer aquilo que você jamais fez, cara. Com as pessoas. Momento de reflexão. Momento de colocar a casa em ordem. Se arrepender e tal. Pronto. Ver diferente, olhar as coisas diferentes. Não adianta você ficar com aquela preocupação. Eu vou morrer, meu Deus, é o último final. Minha vida está findando. Meu Deus, agora já é. Não é momento de você fazer isso. É momento de você ter um momento de reflexão. Um momento de pensar. Um momento de se aconchegar mais aquelas pessoas que talvez outrora você não se dava bem, não simpatizava. Talvez é momento
de reflexão e que aquelas pessoas possam aprender com você. Então, nós não somos nada, nós não somos ninguém, nada. O diabo tem poder, mas através dessa palavra aqui você vê que o diabo não tem nada, porque a chave da morte e a chave do inferno está com Deus. Então o diabo não tem nada, o poder do diabo se termina sem nada. Então qual é os dois medos que as pessoas têm? De morrer e de ir para o inferno. É o medo que as pessoas mais têm. Ah, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Se você tem esse medo de morrer ou de ir para o inferno, você tem que entregar para Deus a sua vida, os seus caminhos. A partir de hoje você não vai ter medo de morrer, você não vai ter medo de ir para o inferno. Porque Deus, ele tem a chave da morte e tem a chave do inferno. Se Deus não puder recuperar você, ninguém mais pode. Então por que você vai ter medo do inferno ou ter medo da morte, sendo que está tudo na mão de Deus? Deus, ele tem a chave. Então não adianta se preocupar, não adianta nos apavorar, antecipar tragédia, misérias, não adianta. Devemos usar o nosso raciocínio a nosso favor. Se você estiver bem, cara, tudo vai estar bem, tudo vai bem. Mas se você estiver mal, tudo vai mal. Você pode morar em qualquer lugar, você pode mudar para qualquer lugar. Se você estiver mal, vai estar mal. Mas se você está bem, em qualquer lugar você vai estar bem. Então, assim, Deus tem a vitória para te dar. Deus tem a conquista para te entregar. Então talvez você também se distanciou da presença de Deus devido aos problemas, devido a dificuldades, opressões, né? Mas hoje talvez é o momento de você voltar de novo e ter uma comunhão com Deus. Porque as únicas pessoas que não têm oportunidade são as pessoas que já foram desse mundo. Eles não têm mais oportunidade. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, que está vivo, você tem oportunidade. Você tem oportunidade de mudar, você tem oportunidade de fazer diferente. Ah, mas eu estou com 70 anos, estou com 80 anos. Não me importa. Importa que você está respirando. E se estiver respirando, vai ter a mudança. Vai acontecer a mudança. Então talvez hoje é o momento de você voltar ao seu primeiro amor com Deus. Você que outrora tinha aquela grande comunhão com Deus. Você que outrora tinha aquele prazer nas coisas de Deus, mas com o passar do tempo, a religião tomou o lugar, de Deus. E hoje você vive sem temor a Deus, não tem um temor a Deus. Mas chegou o momento de você reiniciar novamente, colocar em prática aquela essência, que é um amor real, incomparável, porque quando a pessoa tem um amor, ele não liga porque que vão pensar, porque que vão falar. A pessoa que é apaixonada por algo, ele faz diferente. O grande diferencial de quem é apaixonado, de quem tem amor pelo que faz, é a diferença. Essa é a diferença da pessoa que ama e da pessoa que tem um costume. A pessoa que tem um costume, ela faz tudo igual, tudo da mesma forma. Tudo é igual. Ela é acostumada. Ela fica reparando o que os outros fazem para ela poder fazer. Para nem passar e nem faltar. É aquilo ali, pronto, acabou. Mas a pessoa que ele tem amor pelo que ele faz, e adorar a Deus é um dom, ele faz diferente, cara. Ele faz diferente. Ele faz mais do que o necessário. Ele faz mais do que ele dá conta de fazer. Porque ele tem aquela essência, ele tem aquele gosto.
Ele tem aquele prazer, aquilo se renova, aquilo parece que brota a força na pessoa, porque aquilo dá ânimo na pessoa. Então, que hoje você possa entregar a sua vida para Deus. Você que está aí com medo da morte, momento de você entregar a sua vida a Deus. Você que está com medo de ir para o inferno, que quantos irmãos de igreja já falou que você vai para o inferno, quantos pastores já falou que você vai para o inferno. Mas tem gente que não conhece a palavra de Deus. Não tem como você ir para o inferno se não for pela permissão de Deus. E se você se render a Ele, você não precisa ter medo nem da morte nem do inferno. Aquele que crê, mesmo morto, viverá. Se você crê. E aquele que não crê, ele está vivo, mas ele está morto. Diz a palavra. Então, tem muitos aí que estão vivos, mas estão mortos. São pessoas mortas. Está morta. Está vivo, mas está morto. Porque quando nós vemos para Deus, quando nós reconhecemos Deus, é como se nós tirasse a nossa identidade. Eu vou mais além. É como se nós fizéssemos a nossa certidão de nascimento. Quando nós vemos para Deus, quando nós reconhecemos Deus. Ali, daquele momento em diante, foi o dia que você nasceu. O dia que você nasceu. Porque até enquanto, antes de você vir até Jesus, antes de você vir a receber a visão, né? Você era somente mais um no meio da multidão. Você era um Zé Ninguém ali e pronto, acabou. Você não fazia diferença para ninguém. Quantas pessoas aí que morrem, que passam por esse mundo aqui, não faz diferença, ninguém sente falta, você entendeu? Por quê? Porque ainda não pegaram sua certidão. Porque para nossa lei aqui, a pessoa só dá como nascido se ele tiver uma certidão de nascimento. É tanto que quando você desfalece, quando você vem a falecer, você pega uma certidão de óbito, que ali foi o final. Você pega uma certidão quando você nasce e pega uma certidão quando você morre. Então, a certidão é a característica que as pessoas estão vivas. Então, nesta noite, você vai pegar a sua certidão. Nessa noite você vai receber sua certidão. E a partir de hoje, você vai ser uma nova criatura. Você vai ser filho de Deus. Você não vai ter medo mais da morte. Você não vai ter medo mais do inferno. Porque Deus não vai deixar você ir para o inferno. De maneira alguma. E aquele que, mesmo morto, se crê, aquele que crê, mesmo morto, viverá. Então, aqueles que se entregam para Deus, eles passam da morte para a vida. E a vida eterna. Então Jesus, ele quer te dar vida e vida em abundância. E nessa noite é a oportunidade de você se entregar a Jesus. De você entregar a sua vida, sua causa, os seus problemas, sua dificuldade. Que Deus tem um milagre para você, meu irmão e minha irmã. Então nessa noite, que Deus possa entrar com providência na sua causa, na sua casa, nos seus problemas. Esquece problema, esquece dificuldade. Pense que Deus te deu uma vida. Pense que você nasceu para ser vencedor. Então quanto mais vem o problema, quanto mais vem a dificuldade, quanto maior a dificuldade, maior o problema. Como fala assim, quanto maior a guerra, maior é o soldado. Então quanto mais a dificuldade, mais a conquista, mais a vitória. Então se você está enfrentando luta, pode ter certeza, meu irmão, você não está enfrentando luta à toa, não. Você está enfrentando luta porque você é vencedor. Só tem luta quem guerreia. Quem não guerreia não tem luta, não. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te ilumine. Fique todos na santa e gloriosa paz de Deus.
e até o próximo programa Valendo de Deus com o seu pastor Rogério. Estaremos aqui, né, para poder estar ajudando a cada um de vocês, que Deus possa te ajudar. Deus, na verdade, que está nos ajudando, né? Na verdade, que eu não tenho nada para oferecer, mas Deus sim, Ele tem tudo para te oferecer, Ele tem tudo para fazer você vencer, Ele tem tudo para fazer você ser um grande homem, uma grande mulher. Deus tem tudo para te dar a melhor vida, cara. Mas você tem que querer viver a melhor vida. Não adianta você ir lá e entregar a sua vida para Jesus, né? Entregue minha vida como o Senhor, meu único e suficiente Salvador, e não dá ouvido à palavra de Deus, né? Não adianta nada. Você vai lá, entrega a sua vida, mas você não dá ouvido à voz de Deus. Então você tem que dar ouvido à voz de Deus. Porque se virar a Deus é renúncia e arrependimento. E se virar a Deus? Porque errar todo mundo vai errar, pecar todo mundo vai pecar. Então, renúncia e arrependimento é uma das bases que não pode faltar na vida de uma pessoa que serve a Deus. É uma coisa que é base para a pessoa. Sem isso não tem como você se virar a Deus, não adianta. Você pode ser crente, você pode frequentar a igreja, mas se você não se arrepende, não renuncia, você não serve a Deus. Quem serve a Deus se arrepende e renuncia também. Só isso pode te levar ao céu. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Fique um abração nosso para cada um de vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que vocês tenham uma boa noite, que vocês possam receber a vitória, a conquista, que Deus possa te iluminar sua casa, que Deus possa fazer aquilo que você tanto almeja, tanto busca, que Deus venha fazer a cura, o milagre na sua vida, que Deus venha te dar a libertação, que Deus venha libertar os teus entes queridos, que Deus possa transformar a sua vida, que Deus possa transformar a sua casa, que Deus possa te dar sabedoria e entendimento para que você possa vencer, meu irmão, minha irmã, todos os obstáculos, todos os medos. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Fique todo na santa e gloriosa paz de Deus.